Saudações cordiais a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que chegou aqui neste momento. Belezinha? Vejam só, nosso objeto de interesse nessa questão é calcular a distância percorrida por um móvel, utilizando essa equaçãozinha aqui. Belezinha? Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Vejam só. Velocidade média. Essa questão nos dá a velocidade média, colhendo informações, certo? O enunciado também nos dá a variação do tempo. 12 horas por dia. Nós queremos saber a variação do espaço. Substituindo aqui, velocidade média, 25. Variação do espaço é o que eu quero. Variação do tempo, 12. Tranquilo até aí? Não é fácil? Agora vejam só. Isso aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples. Eu vou colocar somente um valor aqui, o valor 1, para vocês enxergar o que eu vou fazer. Delta S vezes 1, delta S. 12 vezes 25. 12 vezes 25, ou 25 vezes 12. 12 vezes 25, 300 quilômetros. Certo até aí? Então, a distância que essas andorinhas percorrem durante um dia, ou durante esse momento de voo, é de 300 quilômetros. Vejam que em questões, em aulas anteriores, o nosso objeto de interesse era encontrar a velocidade média. Vamos usar a mesma equação, porém para encontrar a variação do espaço. Ok? Até aí? Vamos adiante. Adiante que adiante. Questão 3. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média na ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos? O princípio é o mesmo, pessoal. Eu tenho a velocidade média, colhendo as informações, 1 metro por segundo, velocidade média. Certo? Ainda colhendo as informações. Variação do tempo é o que eu quero. Eu tenho tempo. Perdão, variação do espaço é o que eu quero. E eu tenho a variação do tempo, que é... Claro, venho por essa equaçãozinha aqui. Velocidade média é quanto? 1. Variação do espaço é o que eu quero. Variação do tempo, 120. Mais uma vez, para eu visualizar o que eu estou fazendo, eu vou colocar esse 1 no denominador, certo? Então, faço 1 vezes delta S, 1 vezes 120. 1 vezes 120. 120 vezes 1, ou 1 vezes 120. Então, observem que estava em uma velocidade média de 1 metro por segundo e ela andou 120 segundos. Claro que a distância foi de 120 metros, não é isso? Então, mais uma vez, questão que pede a variação do espaço. Vamos adiante, vamos adiante. Tem mais questões aí para a gente fazer. Vamos lá? Próxima questão. Um foguete é lançado à Lua com velocidade constante de 17.500 km por hora, gastando 22 horas na viagem. Calcule, com esses dados, a distância da Terra à Lua em quilômetros. Vejam só, o enunciado já nos dá a velocidade, que é 17.500 km por hora. O cara voa mesmo, hein?
Além disso, a questão também nos dá o tempo gasto durante a viagem. 22 horas. Até aí tudo bem, certo? O que é que nós precisamos fazer aqui? Nós queremos saber a distância daqui até a Lua, considerando essas informações, certo? Então vamos lá. Mais uma vez, velocidade média. Velocidade média só substituindo. Eu pego essas informações aqui e vou substituir nessa equação. Então a velocidade média é 17.500. A variação do espaço é o que nós queremos. A variação do tempo é 22 horas. Para resolver isso aqui, eu vou usar uma regra de 3 simples. Coloquei um aqui só para nós enxergarmos o que estamos fazendo. Então, o que é que vamos fazer? 1 vezes ΔS, ΔS. 17.500 vezes 22. 17.500 vezes 22. Certo? Tranquilo até aí? Então, 17.500 vezes 22 é igual a 385 mil quilômetros. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha até aí? Isso quer dizer que a distância daqui até a Lua é isso aí. Belezinha? Fácil, né? Fácil demais. Continuemos, vamos para a próxima questão. Bom, continuando aqui a questão. Nós temos a quarta questão que diz o seguinte. Um automóvel faz um percurso em 15 minutos com uma velocidade de 80 km por hora. Qual o espaço percorrido pelo automóvel? Vejam que essa questão está querendo, mais uma vez, a variação do espaço. Já colhi aqui, não colhi, vou colher agora, velocidade média, 80 km por hora. Variação do tempo, 15 minutos. Variação do espaço, é o que nós queremos. Certo? Até aí, belezinha? Tranquilo? Então vejam só o que nós temos aqui. Nós vamos fazer o quê? Substituir nesta equação. Quem é a velocidade média? 80. Quem é a variação do espaço? É o que nós queremos. Quem é a variação do tempo? 15 minutos. Observe que eu tenho 15 minutos e a velocidade é em quilômetros por hora. Então eu não posso fazer o que nós vínhamos fazendo aqui nos casos anteriores. Eu preciso transformar esses 15 minutos em hora. Aí a pergunta é, uma hora tem 60 minutos, certo? Tranquilo? Agora 15 minutos, tem quantas horas? Essa pergunta dá uma dor na cabeça de algumas pessoas. Então vamos lá, só transformar esses 15 minutos em hora. Pessoal, 15 minutos é 15 minutos, uma hora tem 60 minutos. Então, simplificando isso aqui, eu vou ter 15 dividido por 15, que dá 1. E 60 dividido por 15, 4. Então, 15 minutos é 1/4 de hora. Resolvendo aqui, no lugar de 15 minutos, eu vou colocar 1/4. E agora a gente pode fazer normal, meio pelos extremos. 80 vezes tudo isso aqui, e 1 vezes tudo aquilo. (80 vezes 1, 80. Repete o 4. 80 dividido por 4, 20. Então a variação do espaço é 20 km. Vejam só, é uma questão simples, porém isso aqui nos deixa um pouco preocupados. Não porque a questão seja difícil, é porque foi uma questão que tinha, o pessoal chama de pegadinha, eu não chamo de pegadinha, mas tudo bem. Tinha esse valor aqui que nós precisávamos convertê-lo. E vez ou outra chega essa questão, chega coisa desse tipo, certo? Pra gente resolver. Então, muito cuidado, muita atenção para não errar isso aqui. Belezinha? Oi? Próxima questão.
questão. O que é que diz a próxima questão? A próxima questão, a questão número 5, diz o seguinte. A questão seguinte diz o seguinte. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Vejam só, uma questão simples. O enunciado nos dá a variação a velocidade média, que é de 4 km por hora. Certo? O mesmo enunciado nos dá a variação do espaço, que é de 1.000 km. E o mesmo enunciado quer saber a variação do tempo. Vejam que essa última questão é diferente das questões anteriores que nós estávamos fazendo. Nas questões que estávamos fazendo, o enunciado sempre estava querendo saber a variação do espaço. Do contrário, essa questão quer saber a variação do tempo. Veja que nós já fizemos questões querendo saber a velocidade média e a variação do espaço. Essa é a primeira questão que se quer saber a variação do tempo. Mas vamos lá, porque o que nos interessa, nos interessa. Mais uma vez, usando a mesma equação, nada demais, vejam só, nada demais. Velocidade média, nós já temos 4, certo? Variação do espaço, quanto? 1.000. Variação do tempo é o que nós queremos. Agora, pessoal, só arrumando isso aqui. Vou colocar um aqui no denominador só para nós enxergarmos. Eu já poderia fazer isso direto, mas eu vou colocar um aqui no denominador para ficar legal. Vejam só. 4 vezes ΔT, né? Meio pelos extremos que nós fazemos aqui, ó. Meio pelos extremos. Multiplicamos isso com isso e isso com aquilo. 4 ΔT, porque 4 vezes ΔT é 4 ΔT. 1 vezes 1.000, 1.000. Belezinha? Agora observem, 4 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. 1.000 dividido por 4. Certo? Então, a variação do tempo foi de 1.000 dividido por 4. 250 horas. Belezinha, pessoal? 250 horas. Aí nós viemos aqui para o enunciado e nós observamos que, ó, as informações estão em dias. Belezinha? E nós encontramos a resposta em horas. Mas o enunciado quer em dias mesmo. Então eu preciso transformar essas horas em dias. Observem que um dia tem 24 horas, certo? Então, a variação do tempo em horas será 250 dividido por 24, certo? Belezinha até aí? A variação do tempo, 250 dividido por 24. Essa bagaça, 250 dividido por 24, dá aproximadamente 10,416, por aí vai. Ali vira uma dízima e aqui não nos interessa. Então a variação do tempo foi de aproximadamente 10 dias. Belezinha? Então observem que foi a primeira questão que pediu para nós encontrarmos a variação do tempo. Logo uma questão dessa, não é difícil, é uma questão bem elementar. Belezinha até aí? Valeu, felicidades e muito sucesso. Que o autor da existência lhes ajuda a entender esta bagaça. Mas você coloque-se em prática. Tente, não entendeu? Volte o vídeo, dê pausa e reescreva. Faça novamente, tente novamente. Belezinha? Arrocha aí.